Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa conversa de hoje. Vamos explorar um tema bem específico da saúde infantil, a estenose hipertrófica do piloro, conhecida como EHP. Isso aí. É um nome que pode soar um pouco complexo, né? E com certeza é uma condição que gera muita ansiedade nos pais, nos cuidadores. Sem dúvida. No entanto, um detalhe interessante que o material de análise traz é que a EHP é considerada, assim, uma das condições cirúrgicas pediátricas mais gratificantes de tratar. É verdade. A razão: parece que a recuperação da maioria dos bebês costuma ser excelente. Então, o objetivo aqui é a gente entender o que é essa EHP, como ela se manifesta, né? E qual o caminho para a resolução, tudo com base nas informações que a gente tem. Ok, vamos investigar isso. Ótima introdução. E essa perspectiva da gratificação no tratamento é bem real, sabe? Quando o diagnóstico é feito certinho e os passos são seguidos, nossa, a transformação do bebê é notável. Que bom. Para chegar lá, o ponto de partida essencial é a anatomia. Entender a estrutura normal, como funciona o piloro, e isso ajuda a gente a visualizar direitinho onde que está o problema na EHP. Certo. Então, vamos começar por aí mesmo. Pode descrever para a gente essa região? O que é exatamente o piloro e o que acontece de errado com ele na EHP? Perfeito. Vamos pensar no caminho do alimento, tá? Desce pelo esôfago, chega no estômago, que funciona como um reservatório, né? E começa a digestão. Certo. Na saída do estômago, um pouquinho antes do alimento entrar no intestino delgado, no duodeno, tem uma estrutura muscular. É tipo um anel, uma válvula. Esse é o piloro. Ah, ok. Uma válvula na saída. Isso. A função dele é controlar o esvaziamento do estômago, liberar o conteúdo aos pouquinhos para o intestino. Na estenose hipertrófica do piloro, o problema central é que esse músculo, o músculo do piloro, ele fica anormalmente espesso, volumoso. Essa é a hipertrofia. Entendo. Uma hipertrofia muscular. Mas nesse caso é um crescimento que causa problema. Diferente do músculo que a gente malha, né? Exatamente essa a ideia, mas aqui é patológico, claro. Esse espessamento do músculo pilórico tem uma consequência bem direta. Ele comprime, ele estreita o canal por onde o alimento deveria passar, o canal pilórico. Isso é estenose. Imagine esse anel muscular crescendo para dentro, fechando a passagem, sabe? O resultado é uma obstrução, que pode ser parcial ou quase completa. Impede ou dificulta muito a saída do conteúdo do estômago. Fica mais fácil de visualizar assim como uma porta emperrada mesmo. Exato. Ajuda a entender de onde vêm os sintomas. Visualização muito clara. E sobre quem é mais afetado? O material que a gente analisou sugere alguns padrões. Parece que é mais comum em bebês meninos, né? Primaturos, primogênitos. Sim. Claro que nem toda criança com o EHP se encaixa nisso, mas são tendências observadas. Agora, em relação às causas, o que a ciência sabe até agora? Essas associações demográficas são relevantes, aparecem bastante nos estudos, mas um ponto fundamental que a fonte destaca é que a causa exata, a etiologia da EHP, permanece incerta. Unclear, como dizem. Ah, então não tem uma causa única definida? Não dá para apontar um único fator causal definitivo. O que a gente tem é um conjunto de associações, sabe? Fatores que parecem aumentar o risco de desenvolver a condição, mas que não são necessariamente a causa raiz. Entendi. E quais são essas associações mais importantes que o material menciona? Bom, o material lista algumas que são bem significativas. Uma delas é o tabagismo materno durante a gestação. Poxa vida. Infelizmente, o fumo na gravidez está ligado a um monte de problemas para o bebê, né? E a EHP parece ser mais um item nessa lista aí. Complicado. Outra associação apontada é a alimentação exclusiva com fórmula infantil, a mamadeira, em comparação com o aleitamento materno. Ah, interessante isso. Sim, a fonte até faz um paralelo com a enterocolite necrosante, que é outra doença grave em recém-nascidos, também mais associada à fórmula. Isso reforça as recomendações de saúde, né? A favor da amamentação. Faz sentido.
Acredita-se que talvez a composição do leite materno ou o próprio ato de mamar no peito possa influenciar a motilidade gástrica de um jeito protetor, talvez. Interessante essa ligação com o tipo de alimentação. Tem outras pistas? Tem, sim. Há também a menção de um possível componente genético, embora não tenha um gene específico identificado, sabe, como causador da EHP. Certo. A observação de histórico familiar, tipo relatos de pais ou outros parentes homens que tiveram a condição, sugere que pode ter uma predisposição hereditária em alguns casos. Entendi. E por último, tem uma associação histórica bem documentada com o uso de um antibiótico específico, a eritromicina, quando administrado a recém-nascidos, principalmente nas primeiras semanas de vida. Eritromicina. É importante dizer que o uso neonatal de eritromicina caiu muito, tá? Mas essa associação foi um achado importante lá atrás. Compreendido. A causa exata ainda é um ponto de interrogação, mas temos essas peças aí do quebra-cabeça. Vamos então para os sinais de alerta. Como a EHP costuma se apresentar? Aqui a coisa começa a ficar bem característica, né? Exato. O sintoma principal parece ser o vômito, certo? Mas não é um vômito qualquer. Exatamente. O vômito na EHP é bem peculiar e a descrição da fonte é clássica. Primeiro, ele ocorre tipicamente logo após as mamadas, pós-prandial, ou um pouquinho depois. Ok, depois de mamar. Segundo, e este é um diferencial crucial, o vômito é não bilioso. Isso significa que o conteúdo que sai é só leite ou fórmula, não tem aquela cor amarelada ou esverdeada da bile. Ah, isso é importante. Muito. A razão é anatômica. A obstrução está no píloro, antes do ponto onde a bile entra no duodeno. O conteúdo do estômago simplesmente não se mistura com a bile. Essa característica não bilioso é realmente um ponto-chave para a suspeita, então. Sem dúvida. E a terceira característica marcante é a força do vômito. Ele é classicamente descrito como projétil ou em jato. Em jato? É. A fonte explica bem o mecanismo. Com a saída bloqueada pelo pêloro grosso, o estômago vai se distendendo, acumulando leite. A musculatura do estômago tenta vencer a obstrução, gera uma pressão alta, até que o conteúdo é expelido com força. Às vezes vai longe mesmo. Imagina o susto para os pais. E tem outros comportamentos ou sinais junto com esses vômitos? Sim, um sinal muito sugestivo que a fonte descreve é o do vomitador faminto. Apesar de vomitar, muitas vezes bastante volume, o bebê demonstra fome logo em seguida. Ele busca avidamente por mais leite. Ah, que coisa! Isso reforça a ideia de que o problema é mecânico, sabe? A passagem está bloqueada. Não é falta de apetite ou uma gastrite, por exemplo. O bebê quer comer, mas a comida não passa. Faz todo sentido. E durante o exame físico, o que um profissional de saúde pode encontrar? Tem algo específico? Tem sim. O achado mais específico, que se tiver presente a quase certeza do diagnóstico, é a palpação de uma massa no abdômen superior do bebê, geralmente no quadrante superior direito, onde fica o piloro. Uma massa. Essa massa é descrita classicamente como tendo o formato e a consistência de uma azeitona, a famosa olive mass. Uma azeitona. Nossa, que descrição tátil. Exato. A fonte comenta que essa palpação pode ser mais fácil em bebês magrinhos, ou quando o estômago está vazio, relaxa a barriguinha. Mas, olha, nem sempre é palpável, tá? Entendi. Além dessa massa, que outros sinais podem aparecer? Imagino que a desidratação seja um deles. Eletrólitos. Certo. Um sinal clássico de desidratação no bebê é a fontanela anterior, a moleira, deprimida, afundada. Outros sinais, boca seca, fazer pouco xixi, né? Fralda seca por mais tempo, a pele perde o turgor. Uhum. E sinais mais gerais de que o bebê não está bem, tipo letargia, irritabilidade e, crucialmente, a falha em ganhar peso ou até perder peso, o failure to thrive. São comuns também, mas não são exclusivos da EHP, claro. E os exames de sangue? O que eles costumam mostrar nesse cenário? Os exames de laboratório são fundamentais, não só para ajudar a diferenciar de outras coisas, mas principalmente para avaliar como está o metabolismo do bebê antes de qualquer coisa. Certo.
A fonte menciona achados característicos em bebês com esse quadro clássico de EHP com vômito não bilioso em jato. Tipicamente, a gente encontra níveis baixos de sódio, a hiponatremia, e de cloreto, a hipocloremia, no sangue. Por causa da perda no vômito, né? Exato. Perde muito ácido clorídrico, HCl, no vômito. Agora, um ponto que a fonte cita e que merece atenção, ela menciona bicarbonato baixo como um achado possível. Baixo? É. No entanto, é crucial entender que a complicação metabólica mais temida e que guia o manejo antes da cirurgia é a alcalose metabólica hipoclorêmica. A alcalose. Então o pH fica alto. Isso. pH sanguíneo elevado, excesso de base. Essa alcalose acontece justamente pela perda crônica de ácido H+, e Cl nos vômitos. O corpo tenta compensar e os rins podem até reabsorver mais bicarbonato, levando a níveis elevados no sangue, e não baixos. Ah, entendi a diferença. Então, o risco maior está ligado à alcalose. Exatamente. Talvez esse achado de bicarbonato baixo que a fonte menciona seja em fases muito iniciais ou numa desidratação muito grave. Mas o quadro clássico estabelecido e o risco para anestesia estão ligados à alcalose. O hemograma completo, por sua vez, pode estar normal ou mostrar sinais de concentração do sangue pela desidratação. Essa explicação sobre os eletrólitos é crucial mesmo, especialmente essa distinção sobre a alcalose ser o risco principal. Então, com essa suspeita clínica forte, os achados de laboratório, como que bate o martelo no diagnóstico? A confirmação definitiva geralmente vem com um exame de imagem, e o método de escolha, a primeira linha segundo o material que a gente analisou, é a ultrassonografia abdominal. Ultrassom. Quais as vantagens dele nesse caso? São várias. Primeiro, e muito importante em pediatria, não usa radiação ionizante, né? Sim, fundamental. Segundo, é um exame não invasivo, relativamente rápido. Terceiro, ele tem uma capacidade excelente de visualizar as estruturas de partes moles, a parede abdominal, os órgãos ali, incluindo o próprio músculo pilórico. Ele consegue ver um músculo espessado. Consegue. Um ultrassonografista experiente mede com precisão os dois parâmetros que definem a EHP. A espessura da parede muscular do piloro, que vai estar aumentada, e o comprimento do canal pilórico, que também fica alongado. Existem medidas, critérios bem estabelecidos para isso, que confirmam o diagnóstico. Diagnóstico confirmado pelo ultrassom. Qual é o tratamento? Pelo que entendi, tem uma etapa preparatória que é indispensável antes da solução definitiva, né? Exatamente. E esse é talvez o ponto mais crítico, sabe? O de maior impacto na segurança do paciente, como a fonte enfatiza bastante. Antes de sequer pensar em levar o bebê para a cirurgia, a prioridade absoluta e inegociável é a correção dos distúrbios hidroeletrolíticos e ácido básicos. Então primeiro arrumar a casa metabolicamente. Perfeito. O bebê precisa ser reidratado, com soro na veia, e os níveis de eletrólitos sódio, potássio, cloreto e o equilíbrio ácido básico, aquela alcalose metabólica, precisam ser normalizados, ou pelo menos muito melhorados. E por que essa etapa de estabilização clínica é tão vital assim? Qual o risco de operar antes disso? O risco principal, e que pode ser fatal, é a apneia pós-operatória. Parar de respirar depois da cirurgia. Nossa. Exato. A fonte é clara ao associar a alcalose metabólica severa a um risco aumentado de o bebê parar de respirar depois da anestesia da cirurgia. A alcalose afeta o centro respiratório lá no cérebro, diminui o estímulo para respirar. Entendi. E como a fonte menciona, bebês, especialmente os pequenos e desidratados, têm uma reserva fisiológica muito limitada, sabe? Uma margem de segurança estreita. Uma parada respiratória nesse contexto pode ser devastadora. Por isso, corrigir a fisiologia antes de tratar a anatomia é a regra de ouro. Impressionante como essa compreensão profunda da fisiopatologia e a preparação cuidadosa são essenciais, né? Ainda mais num cenário tão delicado como esse. Totalmente. Isso reforça a necessidade de estar sempre atualizado, ter as ferramentas certas para o estudo. Puxa, essa necessidade de preparo, de saber exatamente o que fazer, é crucial, né?
E falando em preparação e conhecimento que faz a diferença, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições. Questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. É ter acesso a um conhecimento organizado, direcionado para construir uma base sólida. Com certeza, ferramentas assim ajudam muito. Bom, mas voltando ao nosso paciente com o EHP, agora estabilizado. Qual é o procedimento cirúrgico? A cirurgia padrão para corrigir a EHP é a piloromiotomia. O nome já descreve um pouco, né? Píloro, da estrutura, mio, de músculo e tomia, de corte. Basicamente, corta-se o músculo. Certo. Ela pode ser feita por duas vias principais. É a via aberta, com um cortezinho pequeno no abdômen superior direito. A fonte lembra que mesmo aberta, a incisão em um bebê é pequena, né? Sim. Ou a via laparoscópica, usando uma câmera e instrumentos fininhos que entram por furinhos mínimos. Ambas as técnicas têm o mesmo objetivo final. E o que exatamente é feito nesse corte do músculo? Como que isso resolve a obstrução? O objetivo é aliviar aquele estrangulamento do canal pilórico causado pelo músculo grosso. O cirurgião faz uma incisão longitudinal com muito cuidado só na camada muscular hipertrofiada do piloro. Só no músculo. Isso, o corte vai aprofundando devagarzinho até que a camada mais interna, a mucosa, que é o revestimento do canal, seja vista e comece a herniar, a sair um pouquinho por essa abertura no músculo. Isso, na prática, alarga o canal, abre a passagem para o alimento. Ah, entendi. Libera a passagem. Exato. E um cuidado técnico crucial que a fonte ressalta muito é não perfurar a mucosa durante a miotomia. O corte tem que ser preciso, só no músculo, sem causar uma lesão de espessura total, o full thickness, que seria uma complicação séria. Entendi. Um procedimento delicado para liberar a passagem. E como costuma ser a recuperação depois da piloromiotomia? Olha, a recuperação é geralmente muito rápida e satisfatória. Daí aquela descrição de ser um tratamento recompensador, sabe? Que bom. Na maioria dos serviços, a realimentação do bebê pode começar de forma gradual já nas primeiras horas depois da cirurgia. Começa com volumes pequenos e vai aumentando conforme a tolerância do bebê. Fantástico. E é comum ter algum soluço nesse reinício da alimentação? Algum vômito ainda? Sim, a fonte menciona que uma certa intolerância alimentar inicial, com alguns episódios de vômito nos primeiros dias depois da cirurgia, não é incomum. É considerada até normal. Ah, ok. Isso pode acontecer por causa do edema, do inchaço residual ali na região do piloro, depois da manipulação, ou simplesmente pela readaptação do estômago, né? Mas essa situação costuma ser passageira, se resolve sozinha. O bebê rapidamente volta a se alimentar bem e finalmente começa a ganhar peso. Que alívio saber que a recuperação costuma ser tão positiva. Percorremos um caminho longo aqui, desde a anatomia até a solução. Se a gente fosse destilar os pontos assim absolutamente essenciais dessa análise sobre a EHP, quais seriam? Resumindo, os pontos de alto impacto, né, aqueles high yield que a fonte traz. Primeiro, e talvez o mais importante para a segurança, a correção rigorosa da desidratação e dos distúrbios eletrolíticos, especialmente a alcalose metabólica, antes da cirurgia é mandatória, para prevenir o risco de apneia pós-operatória. Fundamental. Segundo, a característica-chave do sintoma principal. O vômito na EHP é classicamente não bilioso. Sem bile. Certo. Não bilioso. E terceiro, um lembrete clínico valioso. Embora o vômito não bilioso em jato seja muito sugestivo de EHP, ele não é exclusivo. Outras causas de vômito em bebês precisam ser consideradas no diagnóstico diferencial. Não é a única possibilidade. Síntese perfeita. Muito obrigado por essa exploração tão detalhada. A EHP se revela, então, como essa condição intrigante, né? Um problema que é fundamentalmente mecânico, uma obstrução física clara, mas cuja causa primária ainda nos escapa, ainda é um mistério. Exato.
E, felizmente, uma condição com um tratamento cirúrgico que parece elegante e é altamente eficaz na grande maioria dos casos. Exatamente. E como reflexão final, algo que essa análise toda nos proporciona é a percepção de como uma alteração anatômica tão localizada, o espessamento de um pequeno músculo na saída do estômago, pode ter repercussões sistêmicas tão profundas, tão graves. É verdade. Como a desidratação severa, os desequilíbrios eletrolíticos que ameaçam a vida e exigem uma intervenção urgente antes mesmo de se tocar no problema original, lá no piloro. Isso nos lembra da incrível e complexa rede de interconexões do nosso organismo, né? Onde mesmo um problema que parece mecânico reverbera pelo sistema todo, exigindo uma abordagem holística, cuidadosa. Uma excelente perspectiva para a gente concluir. Com isso, então, encerramos nossa análise de hoje sobre a estenose hipertrófica do piloro. Esperamos que as informações tenham sido claras e úteis. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.